Galera, tudo bem? Pô, que bom tê-los aqui hoje de novo conosco. Programa novo e toda a inovação traz consigo uma série de questões que são importantes para a nossa vida. Nosso podcast hoje traz um cara maneiro aqui para conversar com a gente. Estava aqui antes de começar batendo um papo com ele, coisas muito maneiras. É uma liderança negra, um jovem que eu diria assim, tijucano, um jovem que vem da periferia, traz consigo as marcas, mas como diria os nossos saudosos e grandes poetas, a dor e a delícia de ser o que é. Pesquisador negro, lá de cima, como eu disse, tijucano, lá da floresta da Tijuca, onde para muitos lugar só de rico, galera. Não guarda essa ideia não que ela é furada, entendeu? Mas que a partir do lugar, a partir do território, aprendeu que a gente pode fazer muito mais, sobretudo por quem precisa. Escolheu vários caminhos, dentre os quais aqueles que eu digo para vocês que é essencial para a vida, a educação. Foi ali. Começou a escutar história dentro de casa, história de mãe, história de vó, história de tia. Sabe aquelas histórias que tu sente e tem que escutar? Porra, tu curte aquele papo ali, mas de repente tu quer querendo fugir porque tu quer brincar, quer dar uma zoada e tal. Mas tu fica ali e aquele pouco que tu fica é aquilo que guarda, aquilo que marca, aquele registro que faz com que você, a partir dali, comece a construir a tua própria história. Aquilo te valoriza. Eu quero chamar esse cara que, como disse, aprendeu com a escola, foi para a UERJ, é um cara apaixonado pela UERJ. Quando fala de UERJ, mexe um pouco comigo, porque eu também fiz história lá. Não vou ficar falando muito dele, não, porque é o seguinte, é bom que ele fale dele. Quero convidar vocês aqui para, junto comigo, degustar um pouco da história desse cara, desse jovem. 23 anos de idade, prestes a completar 24 daqui a pouco. É contigo, meu irmão, meu parceiro, Gabriel. Para nós, Biel para outros. Me fala um pouco da tua história aí, mano. Meu camarada, Manda. prazer imenso estar com Todo vocês meu. aqui. Como ele já falou, sou Gabriel Magalhães, sou do Alto da Boa Vista e sou um cara aí que está entrando no mundo da pesquisa, né? Estou me desenvolvendo na universidade, tive algumas experiências já com pesquisa e também com gestão. E assim, para falar um pouco da minha história, eu acho que eu preciso contar um pouquinho da história do Alto da Boa Vista, que é o local onde eu nasci, é o local onde eu cresci e é onde as minhas conexões estão lá, né? O Alto da Boa Vista, para quem não sabe, ele fica no coração da Floresta da Tijuca, né? Onde é uma das maiores florestas urbanas do planeta Terra. O Alto da Boa Vista ele tem uma média de 6 comunidades, né? De 6 favelas, do Jamelão, ou Tijuaçu, que é o nome oficial, que do tupi significa lagarto grande, né? E aí a gente tem essa origem, é um bairro que tem uma população média aí de 20 a 22 mil pessoas. Não Né? parece, hein? Não Não parece, pois parece, é. não parece. E a gente fica com essa impressão. Pô, tu é do Alto da Boa Vista? Caraca, tu mora bem, tu é playboy. Pô, e aquelas mansões lá, tem quantas? E a gente, na verdade, nem conhece as pessoas que moram naqueles locais, né? Naquelas mansões. Eu acho até, inclusive, que isso talvez invisibilize, de alguma maneira, as narrativas e as histórias reais das pessoas que vivem ali, que pagam conta, que pegam ônibus, né? E que trabalham para produzir um Alto da Boa Vista melhor. Então, eu vou começar um pouquinho falando de mim, né? Manda, Depois de eu manda. falar sobre o Alto da Boa Vista. E, como um bom morador do Alto, eu fui gestado, né, em fevereiro para nascer em novembro. A cegonha me trouxe em função, reza a lenda, né, como diria meu avô paterno, que quem dança agarradinho em chuva de janeiro, na primeira chuva do ano, necessariamente vai ter filho, e dito e feito. E foi sob o shot da alegria, aquela maravilhosa música que eu nasci. Então é isso. E aí eu também, para falar da minha história, eu tenho que falar sobre a literatura oral. Eu sou filho e neto de pessoas pretas, venho de uma família predominantemente negra, e eu posso dizer que o meu griot vivo hoje, que foi um privilégio assim imenso tê-lo em minha vida, foi meu avô. E é meu avô, que eu moro com ele, né? Muito conhecido no Morro da Formiga, que é de onde a minha família vem, ali na Tijuca. Que idade, Gabriel? Meu avô tem? É. Ele tem 76 anos hoje. Tem 76. Ainda vai curtir ele bastante. Pô, se Deus quiser, Deus ouça. E aí meu avô, ele é meu griot por quê?
determinado momento da vida dele, após crescer ali no Morro da Formiga, começar a trabalhar, ele se viu já casado com a minha avó numa situação muito complicada, financeiramente falando. Uma situação de desemprego onde ele precisou morar num colégio da Tijuca, já que a mãe dele, a minha bisavó, né, Deus a tenha, trabalhava na escola como merendeira. E aí o meu avô, né, nessa busca incessante por emprego, cara, como é que eu vou sustentar minhas filhas, minha casa? Ele morou durante um tempo na escola, né, com a minha família. E aí nessa escola eles dormiam na biblioteca. Nessa brincadeira, meu avô, ele leu tudo que tu pode imaginar, Legal. inclusive um livro que eu não me recordo o nome agora, mas que tem todas as ruas do Rio de Janeiro. Então a gente pode dizer que o meu avô inventou o Google Maps na cabeça dele. Qualquer lugar que você pergunta, ele sabe como é que chega. E aí, apesar dele ter terminado, né, ele ter parado os estudos na 7ª série, né, muito novo, na verdade, nem concluiu os estudos, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E aí, eu acho muito bom falar das nossas histórias pessoais, das nossas biografias, porque pra gente que gosta de história, tô ligado que, como você falou, você é historiador pela UERJ, né, a nossa ciência, todas as ciências sociais, é um pouco diferente, mas a gente está ali no mesmo campo, né, a gente está lidando com sociedades humanas. Para falar sobre a história do nosso Rio de Janeiro, do nosso país, do Brasil, do mundo, é fundamental que, junto com os documentos oficiais, com os registros, a gente possa ouvir as pessoas. Então, hoje, a importância da história na minha vida é que tanto eu consigo olhar para a história do passado, principalmente do século XX, a partir do olhar do meu avô, da minha avó, que viveram essa doideira toda, né? Vivendo em morros, em favelas, e eu consigo não só olhar para as histórias que eles contam e, a partir daí, para a história do Brasil, como eu também consigo olhar para a minha própria história. Eu costumo dizer que eu sou um resultado de todo o suor, todo o sangue que meus ancestrais tiveram para poder chegar até o ensino superior. Porque hoje, cara, a gente vê que nós temos políticas de cotas, nós temos políticas de incentivo que ainda não são ideais, que ainda não mudaram a realidade da população negra, que vai vir, na verdade, como sempre veio, assim como a abolição da escravatura, veio das nossas próprias mãos, né? Mas essas políticas que são muito importantes não existiam na época do meu avô, por exemplo. Teve que parar de estudar para trabalhar, né? Assim como a maior parte da minha família, acredito eu que da sua também, caso a gente viva uma realidade próxima. E assim, eu vejo muito essa narrativa de que eu sou a primeira pessoa da família a entrar na universidade. E aí eu observo quantas pessoas da minha família sequer chegaram até o ensino médio. E aí você vê que a nossa realidade em termos de educação, cara, a gente está num nível de distância das elites mais abastadas, que têm acesso à educação formal, que é uma coisa assim, é um abismo de diferença que a gente vê, né? E isso vai impactar lá na frente mercado de trabalho, nas nossas percepções sobre nós mesmos. Porque, por exemplo, quando você não vê em casa uma referência de alguém que ascendeu, né, socialmente através dos estudos, é muito mais complicado, é muito mais difícil você imaginar possibilidades. E é aí que entra o Papo de Futuro, meu projeto, que lá na frente, ao fim do episódio, eu vou falar um pouco melhor. Como que eu estou tentando driblar isso dentro da juventude do Alto da Boa Vista, né? A falta de perspectiva. Então, eu tô te vendo falar de passado, quando tenta conversar com teu avô. Imagina, perderia lá umas 3 horas sentado escutando. Fácil. Eu imagino, 76, mano, tem muita coisa para contar. Vejo tu falar, pô, meu presente é esse. É reler uma história da qual eu sou uma parte extremamente importante, entendeu? Mas preciso construir o meu caminho. Uma referência que tenho atrás extremamente positiva. Mas tem um papo que eu acho que é importante, que é exatamente isso que você está levantando. Quando a gente olha para o futuro, o que te espera? O que você projeta do ponto de vista daquilo que essa negada lá atrás disse para ti, ó, tem caminho bom para seguir, mas tem que seguir essa picada aqui. Aqui tem um caminho, mas para tu fazer o teu é imprescindível que você tenha a capacidade de olhar o presente de uma forma muito assertiva e projetar o futuro, levando em consideração tudo aquilo que a gente fez no passado para que você pudesse chegar aqui. O que é esse papo de futuro? Cara, o Papo de Futuro, em síntese, é um projeto que eu e Felipe Lana, amigo meu de infância, mais conhecido no Alto da Boa Vista como Black, que foi o primeiro da rapaziada, do bonde a deixar o cabelo natural, né? Crescer lá nos nossos 11, 12 anos. E aí ele foi referência para todos nós, né? Um amigo de infância, assim. E junto com ele, a gente estudou para Ciências Sociais juntos, para entrar para a UERJ.
Antes de falar, na verdade, do Papo de Futuro, onde a gente tenta imaginar e tenta construir um futuro para a juventude periférica, para a juventude preta do Alto da Boa Vista, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente entrou na UERJ, porque tem tudo a ver, né? Eu e Felipe, a gente estudou junto a infância inteira, e em um determinado momento, o irmão dele, o Zé, né, nosso amigo, ao passo que ele passa para o ESO, né, a universidade da Norte, zona, Norte exatamente, Fluminense. exatamente. Ele passa para engenharia naval e, porra, negão retinto, irmão. Cara que, assim, trabalha desde a infância e serviu pra gente como inspiração para a gente entrar para a universidade, uma coisa que a gente achava que era impossível. Eu lembro que minha mãe, quando eu era criança, sempre falava: pô, meu sonho é meu filho entrar para PUC, fazer relações internacionais, né? E aí eu achava que era impossível e aí chegou o Zé. E aí ele passou para o ESO estudando sozinho, trabalhava na infância, vendeu bala no sinal. E chegou pra gente e falou: rapaziada, vocês têm que estudar, cara. Ele é 2 anos mais velho que a gente só. Vocês têm que estudar, vocês têm que pensar no futuro de vocês. E aí, ao final do ensino médio, fazendo formação de professores, tive aquela influência de professores que perceberam que eu gostava de sociologia, de história. Falaram assim: cara, tu tem muito para contar da tua história, tem muito para produzir dentro das ciências sociais, tu não pensa e tal. E aí eu acabei me apaixonando. Felipe também, que era meu amigo, a gente trocava ideia junto. E a gente falou: pô, vamos estudar. Só que aí não tinha um pré-vestibular social. Não tinha um jeito de você ter acesso ao que caía no vestibular, né? Era uma parada muito distante. Os que a gente encontrava eram caros. Tentamos participar de um, mas aí ele foi cancelado. Era um que tinha na Rocinha. Foi cancelado. E aí a gente teve que se virar. Frei Davi não apareceu na tua vida nessa época para pré-vestibular social, que na época dele era o pré-vestibular para negros e carentes, não tinha? Cara, na época eu não Não conhecia. Não conhecia. conhecia. Eu tava no auge ali dos meus 17 anos, 16. Eu dei aula no pré-vestibular para negros e carentes, na Pô, muito Baixada. bom. Frei Davi, Dom Mauro, minhas heranças aí religiosas também, pessoas que nos ajudaram muito, enfim, nessa minha trajetória. Um dia a gente conversa melhor sobre isso. Bom. Vou subir a Floresta da Tijuca para conversar com você e teu avô para a gente cruzar essas Vamos histórias. nessa, pode chegar, tá convidado. Mas Frei Davi com um projeto maravilhoso. Muito bom. Muita população assim negra na história do Rio de Janeiro e do Brasil, do Rio sobretudo, Sim, sim. ascenderam socialmente a partir desse pré-vestibular. Pois é. Era aquele sábado e domingo intenso De estudo de ali. estudo e os resultados foram Fenomenais, fantásticos. né? Fenomenais, esquece. Aí tu me pergunta, na falta de um Frei Davi à época, como é que eu e Felipe Lana, como é que eu e Black a gente estudou? Imagina. Um belo dia, a gente andando pela rua, a gente encontra um parceiro que o apelido dele é Agro. Que sempre que ele vê a gente, ele fala que Agro é pop e Agatec. Ele fica ali na rua, fazendo o artesanato dele ali no ponto de ônibus, ele para a gente, fala assim: meu compadre, vocês estão sempre falando aí desses negócios aí de política, de história aí, vocês gostam de ler, não gostam? Eu falei: pô, a gente se amarra e tal. Ele: vem aqui. Fomos no lixão do Mata Machado, que é de frente para uma quadra. Que isso. Aí chegando lá no lixão, ele mostra pra gente uma coletânea gigantesca de livros da Barça, jogada fora, a parada assim, num estado de qualidade extremo. Felipe, a gente abriu aquele olhão, ele falou: pô, leva isso daí. A gente estudou junto. Então, por exemplo, sexta, sábado, domingo era eu e o Felipe estudando. A gente ia até, cara, altas horas da madrugada estudando, para passar com livros que a gente achou no lixo. E a parte mais interessante dessa história é que quando a gente viu na internet que aquela coletânea era mais de R$1.000 e estava jogada fora, e aí o parceiro que deu pra gente ficou sabendo, ele correu atrás da gente: eu quero o livro de volta. Correu atrás da gente, então a gente um dia, conforme a gente acender, a gente vai ressarci-lo, né? Então, e foi isso, a gente estudou assim, na dureza da... Mas eu acho que tem um elemento que vale a pena a gente compartilhar com os nossos amigos e amigas aqui. Galera, assim, dá tempo para chegar. Por mais difícil que seja, considerem isso, entendeu? No caminho, tem uma parada que eu li na tua biografia. Eu gosto muito da ideia de que o caminho a gente faz caminhando. Exatamente. Entendeu? A gente aprende e a gente ensina, mas a gente também vence. Esse aspecto é central. Tu imagina, o cara chega aqui e diz: pô, não tinha um Frei Davi na minha vida, não. Tinha um parceiro que queria vencer comigo. Como? A condição não era das melhores. Não dava para pagar pré-vestibular. Caro, caro. Ando na rua comentando como, em que condições seriam possíveis,
Tenta, o cara pergunta, tá afim? Tô, tu encontra as condições. E qual é o resultado? Podia ter ali todas as condições do mundo. Podia ter 10 Barças, toda uma coletânea, todas as provas de qualquer vestibular. Mas mais do que ter aquilo à tua disposição, um elemento central, que é o que esse cara está dizendo aqui. Tinha força pessoal, tinha foco, tinha vontade de vencer e de ser orgulho do pai, da mãe e do avô. Dá pra gente. Considera isso. Está aqui. Cientista social, 24 anos. Posso dizer para você que nesta idade, com esse grau de qualidade que esse cara está aqui, doido, pesquisando, falando, onde é que tu vai ver ele daqui a pouco? Eu vou fazer 10 programas com ele aqui. Poxa. Vou fazer 10 programas com ele aqui. Estarei todos. Entendeu? Mas quero dizer que o exemplo de caras como esse aqui, vou dizer, de moleques como esse aqui, como chamaria meus filhos que têm essa idade, tenho 2 nessa idade, um de 24 e outro de 27, quero dizer para vocês o seguinte, isso aqui é a prova que dá. Tem esse papinho de que, não dá porque não tenho isso, me falta condição tal, me falta tempo, não tenho isso, não tenho aquilo. Esquece, velho. Esquece. Dá para vencer, dá para chegar. A questão essencial é, para fazer isso, é preciso tentar e dizer, eu abro mão disto, disto e disto em nome daquilo. E se fizer, a gente vai reunir as condições para isso. Papo de futuro, que a gente está falando aqui um pouquinho, é de futuro mesmo. Porque Gabriel podia estar escrevendo a história da vida de muitos jovens negros que a gente viu nascer e já viu morrer. E muito rápido, inclusive. E muito rápido. Inclusive porque a expectativa de vida para a gente é infinitamente menor. E da onde vem, velho? E da onde vem? Da onde vem? Dá para ser diferente, dá para reescrever a nossa própria história. Entendeu? Vendi picolé aos 13 anos de idade. Entreguei quentinha de Realenga ao centro do Rio, tô aqui. Fui camelô aos 14. Deu para chegar? Deu para chegar. É mais difícil? É mais difícil. Mas o cara achou uma Barça que custava 1.000 pratas, mano. Quem entregou a ele nem sabia que custava isso. Mas o maluco é tão ético que está dizendo assim, ó, mano, sou cientista social aos 24, vou vencer e vou voltar lá. E vou chamar para ele, vou dizer é agro, é pop, é tudo. E vou dizer aqui, ó, tá aqui, ó, se não fosse essa Barça eu não chegava. Exatamente. Moleque, não tem como... Junto, irmão. Não tem como dizer. Mas isso aqui é pouco diante daquilo que ele tem para nos entregar aqui hoje. Esse papo é de inovação, esse papo é de tecnologia, esse papo é de consciência, esse papo é de cultura. E Papo do Futuro traz para a gente um elemento. Eu queria convidar um outro parceiro do Gabriel, entendeu? Aqui para conversar com a gente, que é o Renan. Esses malucos, assim, vou chamar de maluco, não tem outro papo. São muito jovens, tudo idade para ser meu filho. Tem papo de pai aqui não, mas, entendeu? Casualmente, um filho de 27, que é a idade do Renan. Casualmente, um filho de 24, que é a idade do Gabriel. Então eu vou chamar de filho, entendeu? Papo aqui de cabeça. Esse moleque, além de estudarem, além de mostrar pra gente que é possível, esses caras criaram um projeto, velho. Os caras criaram um projeto chamado Casa de Favela. Olha o nome do bagulho. Casa de Favela. É o nome do projeto deles. Tu imagina o que é isso? Os caras em 2017, há 7 anos atrás, Gabriel tinha 20, Renan tinha 20, Gabriel tinha 15 anos de idade. Nessa idade, jovens, quando você toma a decisão de criar um projeto social dentro de uma favela, desculpa, tu traçou um outro destino para a tua vida, tu tem um outro compromisso social, tu tem uma outra perspectiva para a sociedade. E eu queria, com certeza, escutar desses 2 caras aqui, agradecer o Renan pela possibilidade de estar aqui com a gente, meu parceiro, entendeu? Queria escutar desses 2 caras um pouco isso. O que é Casa de Favela? Que negócio é esse, irmão? Fala para mim. Então, obrigado aí pelo convite, pela recepção. Sou Renan Leta, sou jornalista por formação, fundador da Casa Favela.
que é esse espaço de integração social, né, focado no público jovem. Quando eu falo focado no público jovem, não é apenas no público jovem, mas a gente tem um foco no nosso trabalho, que é desde a primeira infância até o jovem adulto, né, e todos os temas que são transversais à juventude. Falar de juventude é falar de cultura, falar de educação, falar de lazer, falar de sustentabilidade, falar de tecnologia e inovação, né, esporte. Então, tudo isso a gente busca trazer aí nas nossas ações dentro da Casa Favela, que começou, né, como você falou, como projeto social lá em 2021, ainda como Favela em Desenvolvimento, né, como uma biblioteca comunitária, eventos culturais. Além de tudo, eu sou escritor também, tenho um livro lançado, e que se transforma, se materializa numa sede, né, na sede em dezembro de 2021, que é quando a gente vira uma instituição também, né, em 2021. E é isso, desde então, tem crescido ano após ano, e cada vez mais a gente conseguiu transformar mais vidas nas favelas, através aí desses instrumentos aí. Renan, 10 projetos descritos. Imagina a quantidade de programa que vocês não têm dentro disso. Estou vendo aqui, oficina de arte e educação, oficina de percussão, biblioteca. Fala para mim, mano, quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes se misturam, interagem nesse ecossistema social que vocês têm ali? O que é isso? Como é que isso mexe, muda a vida? Onde tu conheceu esse cara aqui? Fala para mim, o que esse cara fez? Então, nosso encontro é até curioso, né? O Gabriel é um exemplo claro do porquê a Casa Favela existe, assim, né? Ele, mais que ninguém pode falar como ele conheceu a Casa Favela em si, como ele entrou, né? Mas quando a gente olha esses 10 projetos, muita gente pode olhar assim, sem conhecer e achar, caraca, mas aí, tipo, o que a Casa Favela faz? Porque tem tanta coisa, né? Tão diversificado, faz de tudo. Não, tipo, a gente não tenta abraçar o mundo, a gente sabe que a gente não consegue abraçar o mundo. Mas a gente, como eu falei, a gente trabalha todos os temas que são transversais à juventude. É isso, falar de juventude é falar de educação, de cultura, de ações sustentáveis, tecnologia. Então, a gente busca trazer o máximo, um leque repleto de ações, né, que possam gerar essa transformação social, desde a primeira infância até o jovem adulto. Porque também são necessidades distintas, né? Na primeira infância, muitos estão ali buscando um lazer, um espaço de lazer, né, um espaço ali educativo. Quando chega no jovem adulto, a gente já tem que falar de empregabilidade, trabalho e renda. Então, enfim, a gente sempre traça isso junto com as questões ecológicas, sustentáveis e com a questão tecnológica. Vou voltar nesse aspecto que eu acho fundamental, mas eu queria perguntar para ti, Gabriel, o seguinte. Mano, tu com 16, 17 anos, 15 que seja, quando tu chegou ali, qual era a tua expectativa? Como é que isso impactou a tua vida? Como é que isso construiu essa fala, esse desenho de vida que tu apresenta aqui pra gente nesse primeiro momento do nosso podcast? Muita coisa, inclusive até na escolha do curso de Ciências Sociais. Duvido. Quando, em 2017, esse cara aqui começou a organizar rodas de rima, de poesia, que com a galera do Islã, lá no Alto da Boa Vista, lá no auge dos meus 14, 15 anos, eu assisti aquilo, e aí eu comecei a ver debates como o debate racial, que hoje o meu contato com o debate racial, ele ultrapassa a vivência, ele também é um contato científico, um contato de pesquisa, onde eu estou mergulhando na história da questão racial brasileira, na sociologia da questão racial brasileira, na economia política das relações raciais, né? Mas aí, o primeiro contato que eu tive, né, com a cultura e com a poesia a partir desses temas foi com esse cara aqui, trazendo a questão da religiosidade, né, que é também a experiência de vida dele, e várias outras temáticas, mas ainda assim eu não tinha um norte de futuro e de formação como, pô, vou fazer ciências sociais. Quero ser um pesquisador de ponta, quero ser alguém que contribui com conhecimento, com pesquisa, para melhorar a vida em sociedade, né? Hoje esse é o meu foco, mas lá atrás eu estava tendo o primeiro contato ali no Casa Favela, antes mesmo de ser uma instituição com o CNPJ, com o espaço físico, né, que estava começando ali a andar. E aí a nossa relação, eu e o Renan, era uma parada bem, tipo assim, uma pessoa que eu conheci na minha rua, que eu tava vendo ali como referência, né? Pô, o cara tá se formando jornalista, tá fazendo um corre comunicativo muito bom, tá mostrando que com a organização de pessoas, com as associações, as favelas conseguem sim se desenvolver, né? E eu, em síntese, eu gostaria de dizer que o objetivo geral, assim, mais pontual do Casa Favela é o desenvolvimento social. E o que seria, assim, só para dar
uma definição de desenvolvimento social. Desenvolvimento social, que foi inclusive nosso primeiro nome, Favela em Desenvolvimento, é todo aquele processo que melhora a qualidade de vida da população, seja através de educação, poesia, cultura, trabalho, empregabilidade, esporte, lazer, que também somos um espaço de integração. Afinal, nos intervalos entre uma atividade e outra, hoje as crianças brincam, as crianças têm brinquedos, jogos de tabuleiro, né? A gente está com videogame emprestado que a gente conseguiu também, tem uma sala de computadores, quando não está tendo aula, as crianças ali com o supervisor podem jogar, podem brincar. Então, a gente entende que a integração, o caráter lúdico da educação, ele é muito importante para a vida daquelas crianças, assim como foi para mim na minha adolescência, porque a poesia tinha o momento da batalha de rima, que a gente ria, brincava, mas entrava em contato com temas sérios. Então, eu conheci o Renan assim. E aí você me perguntou, como é que foi entrar para o Casa Favela? Lá em 2020, né, primeiro ano de faculdade, animadão entrando na UERJ, pô, passei em primeiro lugar para as ciências sociais. Uau, primeiro lugar? E eu fui descobrir isso, semanas depois. Eu sou, convenhamos, eu sou um pouco lesado, né? E aí um belo dia eu vi uma galera falando mal de mim no corredor. Disse, pô, esse cara deve ser metido, que não sei o que. Eu falei, pô, gente, desculpa, é o meu nome que vocês falaram. Pô, tu tirou porque os caras acharam que tu era lesado de fato, porque tu não tem cara de CDF, pô. Tu tira em primeiro lugar, pô, e tu não tem cara. Pô, se fosse o Otávio, tudo bem, entendeu? Mas você não, né, cara? E aí o pessoal falou, pô, esse cara deve ser metido. Pô, por que eu sou metido? Ah, passou, se acha, que não sei o que. Eu nunca nem tinha falado. Eu nem sabia, eu descobri. Aí eu peguei lá na lista, eu vi que era mesmo. Mas por que eu não tinha percebido? Cara, o choque de ter entrado para a UERJ, de pensar assim, cara, é uma conquista que em muito tempo acho que a minha família não viveu isso e está num espaço de poder, num espaço onde você tem uma elite intelectual e conhecer esse outro lado da moeda, né, pode proporcionar coisas boas, não só individualmente, pelo peso da ancestralidade que está ao meu redor, da família, da minha comunidade, a quem eu quero dar retorno, tá? Mas não só individualmente, como coletivamente, uma pessoa preta aí favelada entrar em uma faculdade, entrar em uma universidade, é uma mudança de paradigma, não é só de perspectiva. Total. E aí, em síntese, eu falo bastante. 2020, entrando para a universidade, vem a pandemia. E aí a gente entra para as aulas online, para tudo, vem aquele desânimo. E nessa brincadeira, o Favela em Desenvolvimento, que ainda não tinha espaço físico, viu a urgência da fome, da insegurança alimentar, e aí esse cara e a rapaziada lá de onde eu moro chegaram e falaram, pô, vamos desenrolar quentinhas, vamos desenrolar comida, biscoito, água, vamos correr atrás de doações para a gente tentar fazer aqui no alto, né, a parada acontecer. E aí precisaram de uma ajuda amiga, precisaram de um braço. Foi aí que Renan lembrou de mim, me chamou. E aí eu tô em todo esse processo até a gente conquistar. Viu esses braços fortes aí e falou, pô, qual é, irmão? Vou botar esse braço aí pra rolo. Pô, aproveitei que academias estavam fechadas, né? Fui ajudar ali com o peso. E aí, enfim, nessa brincadeira, a gente doando cestas básicas, eu vi o processo do Favela em Desenvolvimento. Conquistar o seu espaço, conquistar o CNPJ e virar Casa Favela. Legal. Vi a gente parar de ter só atividades emergenciais, que eram essas da pandemia e tudo mais, e a gente passou a ter um norte do seguinte, cara, nem só de emergência a gente tem que viver de futuro, de construir o agora. Então vamos pensar atividade. Teve o pré-vestibular também, que você coordenou no meio disso. Pois A gente lançou o pré-vestibular junto com o DCE da UERJ. Exatamente. Agora, Renan, tem um aspecto que eu acho super importante a gente trazer aqui, né? Tenho, claro, comigo uma experiência de fundar várias instituições, coordenar projetos sociais aí em vários territórios aqui no estado do Rio de Janeiro. E durante muito tempo as pessoas olhavam para os projetos sociais e diziam que bastava fazer qualquer coisa num espaço marcado por muita desigualdade, por muita exclusão, pobreza e violência, que estava bom para aquele público. Sempre discordei muito dessa ideia, entendeu? Muito, mas muito mesmo, porque eu acho que há um potencial, há um capital humano, há um capital social ali que a gente pode investir e gerar muitos e bons resultados. Não tenho dúvida disso. Olho para o portfólio de vocês e me chama a atenção para um aspecto que é o tema do nosso podcast, que é a questão da tecnologia e da inovação. Pergunto a ti, qual é o impacto dessa tríade: inovação, tecnologia e sustentabilidade naquele espaço? Tenho especial interesse em conhecer isso. Depois queria perguntar para o Gabriel como é pensar essa questão da juventude
umas novas formas de leitura e de produção, onde, por exemplo, games é algo que mobiliza e que, quando gera intersetorialidade com a educação, muda o foco. E fala um pouco disso, Renan. Então, a gente conquista o nosso espaço em novembro de 2021, inaugura em dezembro de 2021, né, a Casa Favela. E isso só foi possível graças a uma doação que a gente recebeu de uma empresa de tecnologia, cujo a pessoa que doou se tornou nosso consultor de ESG na época, o Diego Carbonel. Ele trabalhava no setor de compliance dessa empresa, e a empresa fechou por causa da pandemia, fechou o escritório no Rio de Janeiro, e era um escritório de mais de 100 funcionários. E aí todo o material daquela empresa, computadores, mesas, cadeiras, TV, material de escritório, tudo isso foi doado para algumas instituições. Na época a gente tinha acabado de fazer CNPJ, tinha 6 meses de CNPJ, e aí ele já conhecia o nosso trabalho, e aí ele indicou a nossa instituição como uma para receber essas doações. Recebemos mais de 100 mil reais em material, em computadores, Legal. mesa de escritório, cadeira, enfim. Conseguimos todos os equipamentos para montar uma sede, conseguimos uma casa lá na comunidade, alugamos e montamos a sede. E aí, então, isso está na nossa origem, né? Porque é uma empresa de tecnologia e por causa do parâmetro ESG, né? Da questão ESG, faz essa doação para ONGs, né? que envolve essa questão sustentável. Então, isso está na origem da Casa Favela. E aí, o nosso trabalho muda completamente, porque a gente, até então, vivia de fazer, tipo, ações assistencialistas, né? Tipo, doar cesta básica, quentinhas, etc., e também tinha um pré-vestibular social e aula de reforço. Tipo, era isso que a gente fazia. Quando a gente então a gente tinha predominantemente um público adulto, contato com o público adulto. Quando a gente abre a Casa Favela, e aí é interessante que a gente inaugura em dezembro, então a gente pega o período de férias, nosso primeiro mês de funcionamento é o período de férias, a casa é tomada por crianças. A casa é tomada por crianças. Imagina, E o dia inteiro, e na época eram só 6 computadores, era uma sala de 6 computadores. E aí crianças que não tinham computador em casa, não têm até hoje computadores em casa, de férias, que passavam um dia na Casa Favela. A gente tinha que falar, vai embora, porque não dava tipo 7, 8 horas da noite, e queriam ficar lá o tempo todo. Enfim, aí no decorrer disso, a gente começou a fazer relatório, a gente precisava apresentar um relatório para essa empresa, né, para ver essa continuidade, o que estava sendo com esse material que foi doado. E aí, no próprio relatório, a gente foi aprendendo e o nosso trabalho foi sendo moldado. E aí, o que a gente identificou? No primeiro ano, com 6 computadores apenas na sala de informática, nós tivemos mais de 1.600 visitas de pessoas para usar o computador. Predominantemente crianças e adolescentes. Então, isso foi um número muito significativo, que quando a gente apresenta para a empresa, eles mesmos tipo, se assustam, né? A gente, logo após isso, a gente recebeu mais 5 notebooks, então, tipo, nossa capacidade aumentou. Dobrou. E aí, então, tipo, nosso trabalho começa a ser moldado a partir disso. Aí, para 2023, né, o ano seguinte, que foi o ano passado, a gente já tinha esse foco tecnológico. A gente entendeu que a maior necessidade ali eram crianças, né? Tipo, Me fala desse teu público aí. Então, a gente reparou que o nosso público, né, são pessoas predominantemente pretos e pardos, né, compostos por pretos e pardos, e a faixa etária até mais de 50% tem até 14 anos. Né? Então, são crianças que vão lá procurar. E aí é até engraçado, há 2 semanas atrás, a gente 2 dias deixou a Casa Favela fechada para arrumar, né? Que de vez em quando tem que dar uma geral de cima a baixo. E aí, no dia que eu cheguei lá, já tinham crianças lá e tal. E aí eu falei, criança, vai ter que todo mundo ir embora, que a gente vai arrumar tudo aqui hoje e amanhã e tal. E aí a criança virou para mim e falou assim, mas tio, a quadra tá em reforma, a Casa Favela vai fechar. Vai fechar hoje. A gente vai fazer o quê? Tipo, não tem, não tem mais o que fazer demais, né? se não tiver. Então, elas enxergam esse espaço da Casa Favela como um local que a gente virou uma rede de apoio, sobretudo, também, ali para os pais, né? Tipo, E esse debate da sustentabilidade, um espaço como a Floresta da Tijuca, casar tecnologia, inovação e sustentabilidade é algo que
Pô, tem um casamento perfeito nesse aspecto, né, cara? É Exatamente. fundamental construir uma consciência, uma cultura de que é preciso saber usar, preciso preservar, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que tem. Exatamente. E o que eu falo, até quando a gente pega para falar sobre emprego e renda, sobre, né, capacitação, etc., esse trabalho que a gente faz, principalmente se a gente olhar a longo prazo, né, a gente tem, por exemplo, está no nosso terceiro ano de execução de Casa Favela. Então, a gente tem criança que chegou lá com 10 anos, que hoje já está com 13 anos. Né? Então, a gente está nesse acompanhamento aí, desse crescimento, dessa maturação dessas crianças. E o que eu falo hoje a gente não consegue olhar para nenhuma profissão, nenhuma profissão que não vai falar sobre sustentabilidade e tecnologia. Não tem. Hoje não tem nenhuma profissão que você não use o básico do computador. Não existe. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho sempre falo que tudo que se move no mundo hoje tem tecnologia. Esquece. Tudo que se move tem tecnologia. Então, quando alguém ousa falar que é possível fazer coisas sem o uso da tecnologia, eu fico me perguntando o quê? E, Gabriel, o que eu te diria? Fala dessa molecada que está produzindo games lá. Fala desses projetos que aqui é absolutamente uma curiosidade aguçada em relação a isso. Então, sobre games, eu diria que o primeiro contato que eu pessoalmente tive com tecnologia foi através do PlayStation 2, né? E acho que talvez a maior parte aí da minha geração. Então, em determinado momento, o Casa Favela entendeu, até pelas demandas que as crianças tinham, e desenvolver projetos de games e aulas de games, né, seria fundamental. E aí, até complementando a última fala do Renan sobre as crianças, eu diria que, geralmente, quando você está elaborando um projeto, seja ele social ou não, você tem que delimitar o público. Só que, no caso, a favela foi o oposto. O nosso público que delimitou a gente. Porque as crianças que começaram a chegar em massa ali, em peso, e, na verdade, mudaram o paradigma do Casa Favela, né? Porque o nosso olhar, ele era um olhar de que o fazer do projeto social, da ONG, é a caridade. E hoje a gente não tem mais esse olhar. A gente quebrou esse olhar porque, acima de tudo, profissionalismo. Acima de tudo, ter critério, ter registro, ter pontualidade. E os membros, os mais velhos que estão ali organizando as atividades, estejam ali cumprindo com tudo que tem que cumprir. Né? Você investe no protagonismo infanto-juvenil, isso muda o conceito. Muda muita coisa. Ninguém está ali só para receber aquilo que você pode dar para suportar uma dor, mas é como o cara pensa que ele pode ser um agente transformador daquela dor em algo que mude a vida dele e de quem está no entorno. É o protagonismo, é outra parada, né? E sobre a sua pergunta em relação aos games. E aí a gente percebe que no acesso aos computadores tinham crianças que iam para fazer dever de casa, adolescentes também, pessoas que usavam para várias funções, né? Só que a gente percebeu que a maior parte das crianças, entre uma atividade e outra do Casa Favela, por exemplo, terminaram as aulas de reforço escolar. E aí, vamos fazer o quê antes da outra atividade, né? Pô, vamos jogar. É um Roblox, é um Minecraft, entendeu? E aí a gente começou a ver que todas as crianças nas ruas falavam, pô, tô doido para abrir o Casa Favela de novo, que a gente quer jogar. E aí, por exemplo, domingos que a gente não abria, sábados também, né? Ficava aquele papo na rua, tio, quando que vai abrir? Quero jogar. E a gente percebeu, cara, se a gente fizesse aí aula de games, se a gente puxasse para essa levada. Eu acho que até o Renan tem um pouco mais a falar a respeito da parte técnica de como isso foi elaborado e também do professor, o que ele está desenvolvendo internamente. Não, e além disso, né, o que eu sempre falo, né, tipo, hoje o mundo gamer é um mercado absurdo, né, um mercado que cresce cada vez mais, né, tá sendo protocolada aí uma lei que já foi para vigor no município, de ser de fato uma atividade extracurricular na rede municipal, né, então, tipo, em breve a gente vai ter aí o aluno que no tempo de educação física ele pode ir para a sala gamer para fazer essa aula. Enfim, então é um mercado que abre diversas portas, né? Você tem diversas profissões dentro do mundo gamer, tanto no mercado gamer quanto no mercado paralelo ali, tipo o mercado audiovisual que acompanha esse mundo gamer e tal, produção de conteúdo. Então, de fato, é um mercado muito rico, né? E profissionalizado. Profissionalizado. Um esporte que está aí em todos os lugares. E aí a gente viu que proporcionar esse acesso tecnológico, né? Tipo, beleza, a gente está quebrando essa barreira tecnológica de que essas crianças da comunidade não teriam acesso ao computador se não fosse pela Casa Favela. Isso já é um enorme ganho, porque essas crianças, por exemplo, chegaram lá, tinha criança que não sabia ligar e desligar o computador. Tinha criança que perguntava
aperte o espaço. O que é o espaço, tio? Não sabia o que era espaço no teclado. Isso era uma realidade. Imagino. E hoje em dia estão super ambientadas ao computador, ao uso tecnológico, então a gente já quebrou uma barreira. A próxima barreira é de fato mostrar, né? E aí essa inserção do mundo gamer é usar uma ferramenta que é atrativa para elas, né? Não adianta você chegar, que era um pouco também do conceito que eu usava com a poesia, né? Porque como é que a gente aprende poesia na escola? Lendo Camões, é lendo um livro de 400 anos atrás, né? Perfeito. E minha abordagem com a poesia era não, a gente vai trazer poesia atual, com Espaço. poetas atuais, com realidades próximas a desses alunos. E com a tecnologia é a mesma coisa. Como a gente consegue inserir Você é esses Paulo jovens? Freire, né? Você é Paulo Freire, né? Como a gente- Nossa pegada. Você é Paulo Freire, né? Como a gente consegue inserir esse jovem no mundo da tecnologia? O que está chamando a atenção desse jovem? É o mundo gamer? Beleza. A gente já levou eles para assistir Copa do Mundo de CS, a gente levou eles em vários parceiros, né, com sala gamer profissional e tal. E como é que isso se articula com o Favela Capacita, esse curso de design gráfico? Eu acho isso top pra caramba. Então, Acho que é porque, como eu falei, uma coisa vai puxando a outra. E quando a gente. O mundo gamer, e aí hoje a gente tem o Ismael, que é um professor, ele é formado em pedagogia, então ele é professor Formado em pedagogia? e ele é profissional gamer desde 2016. Então, tipo, ele une essas duas coisas. Ele não tá ali só para ensinar a jogar. Não, sempre tem a questão pedagógica por trás. Rapaz, vou falar com a produção aqui. Nosso próximo convidado vai ser o Rafael. Como é que é o nome dele? Ismael. Ismael. Pô, Ismael. o cara é pedagogo, imagina. Exatamente. Sabe, com habilidade para montar isso numa estratégia de ensino e aprendizagem. Exatamente. Pelo amor de Deus, pô. Em um papo com o Ismael um tempo atrás, a gente conversou sobre como que a indústria de games ela suscita uma questão que é muito relevante para o Brasil. Nos últimos anos, a gente viu que o Brasil perdeu pelo menos 10% de indústria, que é onde você tem emprego qualificado, onde você tem formação técnica, né, junto com escolas, institutos federais. Então, pensar games e pensar educação suscita muitos debates e volta porque eu falei que é o objetivo do Casa Favela, desenvolvimento social, qualidade de vida, emprego. Então, o nosso objetivo com os games, né, dentro dessa problemática que o Brasil está vivendo com a desindustrialização, né, que agora a gente tem um governo que está repensando isso, que está aí, através de suas instituições, né, batendo nessa tecla, a gente está pensando o seguinte, como que essa gama de profissões, que é a profissão dos desenvolvedores, dos programadores, como o Renan falou, do audiovisual, e tudo dentro e fora do mercado dos games, mas como que isso suscita questões, né, contemporâneas que são muito importantes para a nossa política. No debate do mundo tecnológico, tem toda uma questão hoje que a gente reflete que diz respeito ao fim, né, de várias profissões. Existem várias profissões que deixarão de existir com essa questão da tecnologia. Vários teóricos, pesquisadores vão abordando que 40%, 50%, até 60% deixarão de existir. E a gente fica perguntando quais são as profissões do futuro, para onde caminham os nossos jovens. Em meio a esse debate, olhando a abordagem de vocês, a gente teve agora uma pesquisa bem recente dessa semana, que na América Latina o Brasil é o país onde nós temos o maior índice de jovens que nem estudam e nem trabalham. Jovens entre 15 e 24 anos de idade. Olhando para uma experiência com essa que vocês desenvolvem, eu diria que o nó desse processo como um todo, como a gente teve a oportunidade de ver aqui nos gráficos mostrados por vocês, fiquei absolutamente impactado com a qualidade da informação, o que são, ou o que faremos, melhor dizendo, os nossos jovens de 15 a 24 anos de idade. Idade crucial. Quando olhamos o mapa das escolas públicas no Brasil, você tem um perfil do primeiro ao quinto ano, salas cheias, 2.000, 3.000, 20.000 alunos. Quando você olha do sexto ao nono, exatamente nessa faixa etária os números caem. Qual é a estratégia? Deixa eu provocar aqui vocês. Qual é a estratégia que um projeto como esse pode trazer, pode apresentar numa estratégia de enfrentar problemas dessa natureza? Num espaço periférico, como é uma favela, uma comunidade, entendeu? Como é que vocês imaginam? Que pistas vocês dariam aqui para aqueles que nos escutam e nos assistem nesse momento? Então, foi a partir desses questionamentos que lá em 2021, eu e, como eu falei, o Felipe Lana, com o apoio do Renan, que é nosso coordenador, e dentro do Casa Favela, foi a partir desses questionamentos que a gente pensou o Papo de Futuro.
Papo de futuro. Voltamos no papo de futuro. E aí, eu acho que é o momento da gente abordar mais rapidamente. Vambora. Tá. O papo de futuro foi o seguinte. Em determinado momento, a gente começou, do Casa Favela, a fazer uma pesquisa nas escolas do bairro. São mais ou menos 6, 7 escolas. Dentre as quais, escola dos mais pequenininhos, né? Ensino fundamental, educação, né? Para crianças. De 2. Isso aí. E ensino médio, né? E a partir de um contato com as coordenações pedagógicas dessas escolas, a gente percebeu que haviam muitas reclamações de que os índices do Alto da Boa Vista de participação no Enem eram baixíssimos. Era um dos mais baixos da região. Numa população de 22 mil pessoas e com muito jovem é uma coisa estranha, né? Levando em consideração que a maior parte está matriculado no ensino formal, no ensino médio. Então, por que tem índices baixos? E a gente começou a conversar com a garotada, assim, pelas ruas. Percebemos que, nas perguntas, pô, tu se imagina fazendo alguma coisa no teu futuro? A gente nunca tinha resposta e quando tinha era um não sei, quero ser dona de casa, tô vendo ainda. E não sei, é claro, exigir de um jovem de 14, 15 anos o que ele vai ser para a vida inteira, eu acho que é de uma tamanha crueldade, não faz o menor sentido pedagógico, né? Mas que pelo menos se imaginem, a gente não via essa imaginação. E a partir dessa inquietação do Casa Favela, que a gente desenvolveu o Papo de Futuro. A gente falou o seguinte, não sabem ainda o que querem? A gente vai dar uma pequena luz. Vamos chamar profissionais de várias áreas, né? Que estão renomados, que são referências ali nas suas áreas profissionais, na educação, na academia, na universidade. Vamos trocar ideia com esse olhar mais periférico, com esse olhar mais social para as camadas pobres, para as camadas de favela. Então, pessoas que saíram dessa realidade, saíram de favelas e que hoje têm a contribuir para suas comunidades e que vieram contribuir na nossa. Então, lá em 2021, a gente fez o primeiro Papo de Futuro no antigo espaço do Casa Favela e a gente planejou que viriam, sei lá, 10 jovens, né? Isso. E aí a gente lotou uma sala com 40 pessoas, uma sala, tipo, pequena, assim, em que tinha gente no corredor, tinha gente na porta, assim, olhando para ver o que tava rolando, acabaram ficando e de edição em edição a massa do bolo foi crescendo, né? E aí lá em 2021, na primeira edição, eu, Felipe Lana, Renan, a galera toda, a gente se uniu ao comércio local para pedir uma contribuição, né? Que cada um doasse algum suco, um pão, e aí a gente fez um café da manhã para a garotada, porque a alimentação é muito importante, né? Até para ter uma relação cognitiva para o funcionamento do entendimento. E é para você passar 1, 2 horas trocando ideia. E aí a ideia do Papo de Futuro é ser um papo. E aí a gente trazia esse profissional, perguntava a trajetória de vida dele, como é que foi sair da favela, entrar na universidade, se foi difícil, se não foi, quantos leão por dia ele teve que matar, que referências ele teve para estar ali dentro, porque essa garotada não está tendo, assim como eu tive poucas, né? E aí, primeira edição a gente trouxe uma gestora publicitária que veio lá do Complexo do Alemão. Trouxemos um parceiro que é da Rocinha, que estudou comigo, que é contador de uma grande empresa hoje, está até desenvolvendo o próprio negócio, né? E como contador, jovem negro, LGBT, que entrou na universidade a muito custo, com muita dificuldade, e foi trocar essa ideia com a galera. A gente também trouxe um advogado que é, inclusive, ritmista da Mangueira, um grande parceiro. Legal. Que é um advogado que trabalha na parte criminal, né? E aí a gente viu o olhar da galera, caramba, tu entra em presídio, tu faz isso, como é que tu faz a defesa? E aí ele começou a contar a trajetória dele, né? Que nasceu na periferia de São Paulo, veio para cá morar em Morra, aqui no Rio de Janeiro, foi morar na Mangueira, e aí se apaixonou pelo Rio, se formou no Rio, começou a estudar no Rio. E aí essa foi a primeira edição. Na segunda, Renan ele deu uma sugestão muito boa. Ele falou, por que a gente não retorna às escolas para falar sobre esse projeto e para assim a gente ver o público. Então a gente vai registrando aí no Google Forms quem tem interesse, quem quer fazer o quê, né? Nessa brincadeira a demanda foi alta, a gente viu que o nosso espaço não ia dar conta de receber a galera. Já na segunda edição do Papo de Futuro, a gente teve que ser obrigado a fazer nas escolas, porque era muita gente querendo ir. E aí nessa brincadeira, papo de em uma semana, mais de 300, 400 pessoas. A gente tem mais detalhado isso, né, nos nossos relatórios, e foi uma parada assim, um susto a gente entrar na sala e olhar aquela quantidade de gente ali esperando para rolar. A gente costuma fazer o Papo de Futuro dentro do Favela Capacitada, que é essa temporada, né, onde a gente está pensando em empregabilidade, não só para a juventude, até o Renan vai falar um pouco depois, a gente deu um curso de elétrica residencial, teve uma população também idosa, né? A gente deu outros cursos, está tendo de design gráfico, que foi uma parada que a gente viu que o interesse permaneceu muito forte, então a gente optou por dar continuidade, não fazer só no mês da Favela Capacitada.
E aí o Renan deu a ideia genial de a gente fazer o Favela Capacitada a partir de maio, né? Porque tem um mês ali do trabalhador e tudo mais. E aí a gente está nessa pegada aí com o Papo de Futuro. Ainda não é o ideal no sentido de... Vou dar um prognóstico aqui de futuro. Cara, a minha ideia é que o Papo de Futuro, falando em futuro, seja uma incubadora de talentos um dia. Nem que a gente, sei lá, pense em abrir uma empresa com técnicos ali ou mantenha, no caso, a favela, não sei, mas que seja uma incubadora de talento. Você quer ser músico? Que a gente tem um estúdio para você gravar, para você dar os seus primeiros passos com apoio jurídico. Você quer ser gamer? Que a gente dê a infraestrutura necessária para que você seja um gamer, se coloque aí nesse mercado. Então, a ideia do Papo de Futuro, que hoje está aí bem no campo da instrução, né? Os profissionais trocarem ideia com a juventude, a ideia é que eles possam não só aprender, como ter um segmento. Chegar e falar, não, eu quero, eu posso, eu consigo estar nisso aí, eu tenho uma galera que vai me ajudar. Então, a grande ambição do Papo de Futuro, a grande missão do Papo de Futuro é que ele construa isso um dia. E aí a gente, até aproveitando esse espaço, a gente conta com a colaboração de qualquer pessoa que queira estar no Papo de Futuro, ajudar a gente, né, no Casa Favela, fazer um trabalho com a juventude. Até dar outra ideia, antes de eu encerrar a fala sobre o Papo de Futuro, a ideia é que a gente possa apresentar em outras escolas, em outros bairros, em outras favelas, é que a massa do bolo cresça, a gente possa contar com outras equipes, outras galeras, né, fazendo a parada. Cara, olha só, no próximo Papo de Futuro de 2024, vocês podem contar comigo. Fechou. Vou cobrar, hein? Pode cobrar. Aí, ó, pô, Fechou. papo reto. Gosto muito disso, pode me chamar. Bom. Renan, queria te escutar o seguinte, cara. A gente falou da sustentabilidade, passamos ano passando, mas vocês têm um projeto que são as histórias dos rios que cortam o Alto da Boa Vista. Eu acho que isso tudo tem a ver com história e sustentabilidade. Fala aqui pra gente, que parada é essa? Vou te falar porque é o seguinte, cara, assim, eu fiz tese de mestrado na área de saneamento, então eu estudei os rios da Baixada Fluminense, entendeu? Então, enfim, rio é história, rio corta, rio define território, entendeu? Tem todo um sentido histórico, social, aquilo, né? Costumava dizer nas minhas palestras, nas minhas aulas, assim, pô, cara, 30 anos atrás, pô, a população tomava banho aqui, mano. 30 anos depois virou um depósito de esgoto, entendeu? O que nós fizemos? O que seremos nós, essa molecada que hoje tem 10, 12, 15 anos, o que será desse cara? Em que meio ele está vivendo? Gostei dessa ideia, fala para mim. Então, tem muito disso que você trouxe. A gente tem, como eu falei, né, nossa criação, né, na Casa Favela passa pelos pontos focais de sustentabilidade e tecnologia. Isso daí vai sempre, todas as nossas ações sempre estarão pautadas nesses dois olhares. E aí, dentro da sustentabilidade, a gente tem uma aula de educação ambiental, né, com a professora Juliana Sá, que inclusive é uma pessoa que pode anotar aí também. Juliana Sá, tá no convite. Craque demais no assunto. Educadora ambiental. Eu e a Juliana, a gente estudou junto na escola a vida inteira, mais de 10 anos estudamos juntos e tal, enfim. E ela, professora de educação ambiental, a gente sempre trabalha diversos temas, né? Resíduos e mais diversos temas para as crianças, né? Com várias atividades e tal. Até que um dia ela chegou e falou assim, e aí a gente começou a entrar no assunto da água. A gente falou sobre solo, falou sobre resíduos e tal, aí entramos no assunto da água. E aí a gente já faz um trabalho há mais de um ano, que é de reciclagem de óleo, justamente por causa dessa poluição, né, do óleo, do resíduo de óleo de cozinha, que é jogado na pia irregularmente, vai para o rio, polui o rio, e aí é justamente o que você falou. Um rio que eu, na minha infância, eu tomava banho, hoje em dia não é mais possível. Inclusive, né? o pai do meu pai, né, o Pedro, ele pescava nesses rios. E eu, quando criança, eu ia com meu pai, pegava peixe, sabe? Exatamente. E hoje, entendeu? Tá no dia. Então a gente viu pela grande parte da comunidade isso é invisibilizado, isso passa despercebido. Né? Tipo, meu pai tomava banho num trecho do rio, quando era na minha infância, era um trecho menor que era possível para banho, e hoje em dia quase não tem trecho. E aí isso gera diversos problemas ambientais. Enfim, e aí a partir disso, né, a gente faz esse trabalho de coleta de óleo já há mais de um ano e tal, já foram mais de 300 litros de óleo coletados, e aí a Juliana Sá virou e falou, cara, eu tô com uma ideia de contar a história do bairro, que aí também tem uma outra questão, né? É um bairro invisibilizado, são comunidades invisibilizadas e que não reconhecem a própria história, né? Não tem muito essa questão do pertencimento.
Por exemplo, a gente está dentro da terceira maior floresta urbana do mundo. Né? E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas passam batido. O que eu sempre falo é, se tem alguém no Rio de Janeiro que tem a obrigação de ter o cuidado ambiental, somos nós. Somos nós. Porque nosso bairro é o bairro mais arborizado do Rio, nosso bairro tem a Floresta da Tijuca, que é patrimônio da humanidade, vem gente do mundo inteiro, é o Parque Nacional Público mais visitado do Brasil, e a gente tá de olhos fechados para isso. Então, Cara, nós vamos trazer a Juliana para falar dos 4 R's, que é num outro programa que eu queria conversar com vocês, que é o reduzir, realizar, reciclar e repensar. Claro que a gente não vai conseguir aprofundar, porque a gente vai animando e vai... Mas eu ainda queria escutar de vocês o seguinte, cara. Que moda é essa que vocês estão inventando? Essa parada de moda é uma parada que mexe muito com a juventude. Não é só no estilo de vestir, mas é na concepção. Não é o estilo, é a concepção de como se veste. E vocês têm um projeto que é o de reuso da moda. O que é isso? É doação de roupa que vocês reformatam, que vocês revisam. Que história é essa de moda? Aí vocês vão me dizer, pô, já tem lá o Rafael, agora tem a Juliana. Vai dizer que tem um outro cara lá que faz moda também. Eu vou ter que convidar ele também para cá, né? Então, a questão da moda, a gente em 2021, a gente teve um pequeno curso, né, até com meu primo Patrick, que é um grande estilista hoje. Aí, ó, Patrick, pronto, pô, Patrick. A gente fez um experimental ali dessa aula ali de moda e tal. Enfim, aí, só que ele seguiu a vida dele profissional e a gente seguiu um outro caminho. E agora o bazar, agora a gente retornou em forma de bazar, primeiro por uma questão financeira mesmo, né? A gente tem hoje na Casa Favela um problema que é de circulação monetária. Tipo, a gente tem um fluxo de saída muito alto e um fluxo de entrada não tão alto assim, mês a mês. Né? Então, o bazar vem primeiro para solucionar esse problema, vinculado, óbvio, à questão sustentável. Né? A questão do reuso. Todas as roupas que a gente está ali, tipo, a gente tem dados, né? Tipo, cada peça feita, o impacto ambiental que a gente está reduzindo, né? A quantidade de água que é feita para fazer uma camisa, né? Então, enfim, então isso também é por isso que a gente traz o bazar, a gente cria esse bazar, a gente sempre teve essa percepção, né? Como eu falei, em 2020, 2021 a gente doava muita cesta básica, etc. De doar as coisas, então a gente tem essa percepção de doar. Tem gente que precisa de roupa, a gente tem lá caso de criança que estava indo a semana toda só de casaco, sempre com o mesmo casaco, porque ele não tinha camisa. Então, a gente tem esses casos, isso é factível. Então, a gente começou a arrecadar essas roupas, pensando nessas crianças, nessas pessoas que não têm esse acesso. Eu também consegui uma doação de uma grande marca de roupas que não seriam utilizadas, que estavam impróprias para venda na marca, mas que estão em perfeito estado, né, que são pequenos detalhes, tipo, uma pequena mancha numa camisa, que aí não pode vender aquela camisa, ela seria descartada. Então, a gente conseguiu captar essas roupas. E hoje o bazar existe para unir isso, para transformar em renda toda a renda que por exemplo, em julho, toda a renda do bazar foi destinada para a colônia de férias. Então, a colônia de férias aconteceu por causa das vendas do bazar. Né? Então, tudo que é vendido é revertido para as ações da Casa Favela. E essa questão também, como eu falei, da própria sustentabilidade. Né? Cada peça de roupa que a gente vende, que a gente coleta de um lugar, de uma loja que doou mais de 100 peças de roupas que seriam descartadas, né? A gente coleta aquilo para dar um novo sentido, está cuidando do meio ambiente também, está vinculado ao nosso trabalho de sustentabilidade. 20 mil pessoas, um pouco mais de 20 mil pessoas na comunidade, 7 mil acessos ao Casa da Favela, Casa de Favela. Bicho, mais de 30%. É ou não é uma grande referência de trabalho para uma comunidade? Qual o segredo disso? Definam para mim. Qual é o segredo de ter 30% da população uma referência numa instituição que tem 5 anos de vida, e que passou por transformações e tal, e tocada por jovens que não têm nem 30 anos de idade, visionários, entendeu? Conscientes. Fala para mim, qual o segredo? Quem está nos vendo aqui tem o desafio de entender o que esses caras fizeram para ter 30% da população dentro de um projeto social.
entendeu? Dentro da Floresta da Tijuca. Por que isso? Antes é importante ressaltar, né, que esses são dados desde que a gente abriu, desde o nosso primeiro mês de execução, que é janeiro de 2022, até junho desse ano, sendo que em 2022 e 2023, nosso processo tem muitos meses que a gente não registrava a presença. Então, isso é importante ressaltar, e aí eu faço questão nos nossos relatórios só trazer números de fato coletados, né, de não traçar média de acesso. Não teve isso. Por quê? Esse número real é bem maior, né? É bem maior, porque foram 2 anos aí para a gente conseguir aprimorar como essa coleta de dados seria feita, até porque a gente está trabalhando com dados. Então, a gente tem todo o cuidado, por exemplo, de não pegar dados sensíveis, de estar baseado na LGPD, enfim, todas essas questões legais sobre esses dados que são trabalhados, mas que também nos municie de informações para, como você falou, a gente ter um relatório, ter ali informações claras e evidências de fato de quem está acessando e como está sendo acessada a Casa Favela. Eu até como cientista social eu falo da importância dos dados para outros setores, né? Por exemplo, o IBGE ele tem uma função muito importante a nível nacional, mas que, assim como nós, existem pequenos ruídos, pequenas dificuldades, né? E eu acho que esses dados que a gente produz também podem complementar muito bem os outros que existem, né? Não só os dados quantitativos, como os qualitativos que a gente vai ali anotando, as crianças falam todo dia, a gente falou da questão dos games, e na verdade, o público que escolheu a gente, as crianças e adolescentes, colocaram isso na mesa, né? A necessidade da gente pensar a política de games, e aí você está respondendo sua pergunta. Qual é o segredo para a gente conseguir esses números? Como o Renan falou, se a gente tivesse conseguido registrar mais naquela época, sistematicamente, seriam muito maiores. Como é que a gente conseguiu isso, né? Respondendo a sua pergunta. Eu acho que, primeiramente, é o compromisso. Primeiramente, é o compromisso com a comunidade que a gente nasceu, que a gente cresceu, e graças à qual a gente conseguiu ter uma vida bacana no sentido de a gente teve uma floresta para tomar banho na cachoeira, a gente teve ali, né, um rolê completamente diferente dentro de onde a gente vive, a gente cresceu ouvindo histórias, isso formou a gente culturalmente. São esses os nossos intelectuais de bairro que estão ali na favela ensinando para a gente como é que faz, né, a vida. E aí a gente institucionalizou isso. Em determinado momento a gente entendeu que profissionalizar isso impactaria muito mais pessoas, crianças, adolescentes e adultos, do que somente uma associação informal entre amigos que querem fazer ali pela comunidade. Isso é muito importante ter, né, esse estímulo pessoal de fazer isso com a tua galera, mas institucionalizar dá muito mais resultado. Então, acho que compromisso e profissionalismo foram aí os nossos 2 principais ingredientes, né? E eu acho que, assim, ao passo que a gente passa a entrar na universidade, tanto eu quanto o Renan, quanto o Felipe Lana, que eu citei, quanto a Juliana Sá, quanto o professor de games, somos todos favelados universitários. E aí volta naquilo que eu falei, olha o impacto da educação e do ingresso do favelado, da pessoa periférica, da pessoa pobre, da pessoa preta, da mulher, né? Olha o impacto que tem essas camadas sociais estarem nas universidades, porque a gente está dando retorno para onde a gente veio. Entendeu? Então é tudo mediado pela educação, sabe? Sim. Não, e complementando isso que ele falou, acho que um outro ponto também que faz esses números, né, serem tão expressivos é a credibilidade. Eu falo que o que a gente vende ali é credibilidade, porque não teve nenhuma ação, esse é um orgulho que eu tenho, que não teve nada que a gente se propôs a fazer que a gente não executou. Claro, tem coisas, por exemplo, a colônia de férias, a gente acabou com um saldo financeiro negativo, mas a gente executou. A gente executou. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, seja uma palestra, seja um grande curso, tudo a gente sempre consegue executar. E isso vai trazendo credibilidade. A credibilidade que hoje tem 3 anos de trabalho, desse trabalho que está consolidado. Se a gente olhar para trás, né, tipo, e ver que a Casa Favela tem só 3 anos, e todos esses números, todo esse impacto, tipo, é uma coisa muito significativa, né? Então a gente tem essa credibilidade, por exemplo, dos pais, né? A gente na colônia de férias estava de 9 da manhã até 5 da tarde com 70 crianças e sem os pais estarem presentes. 9 da manhã, desculpa te interromper, entre aspas. 8 horas da manhã já as crianças batendo na porta, a gente arrumando tudo. E até às 6, cara, várias crianças permanecendo depois do horário,
Ah, tio, conta uma história, faz uma brincadeira e por aí Sim. vai. Até os Me pais diz uma chegarem. coisa. Como é que sustenta isso? Poder público, iniciativa privada? Eu fico vendo aqui vocês, pô, pra segurar uma onda dessa de 7.000 pessoas frequentando, a molecada. Eu fico aqui, ficou na minha memória, pô, o moleque chega lá e fala assim, pô, tio, pô, vai fechar hoje, vai fechar a quadra, vai fechar as salas. Como quem diz, pô, não dá pra fechar uma e abrir outra, entendeu? Quer dizer, para fazer uma coluna de férias sai num déficit. Quem ajuda? Então, Como ajuda? Então, eu diria assim: quem ajuda é uma pergunta. A segunda é deixar aqui para os nossos amigos, amigas, essa galera que nos assiste aqui o seguinte: vamos ver quem ajuda, vamos ajudar, entendeu? Deixa aqui um recado positivo, sabe? Porque para estar aqui sentado com a gente, vocês têm certeza de que, enfim, eu confio muito naquilo que vocês fazem, gostei muito daquilo que vocês estão aqui apresentando e acho que ao me falarem como tocam e como podem obter apoios, eu acho que tem uma coisa que a sociedade precisa. Eu queria que vocês, depois dessa resposta, me trouxessem essa reflexão. Eu gosto da ideia do selo. Isso aqui tem sabe essa coisa assim? Tum, tem uma marca. Eu te entreguei uma marca, sabe? Tem lá no teu portfólio um selo, casa, papel. Você tem esse selo, mano, é porque para alguém se dispor a entregar um selo, entendeu? É porque você tem garantia daquilo que tu tá efetivamente fazendo e entregando de resultado. Fala para mim, como sustenta e como a gente pode ajudar, pode falar com a nossa rede, pedir apoio para que esse projeto cresça. Então, hoje a Casa Favela é a maior fonte de renda, né? O que sustenta o trabalho em si é um fundo filantrópico, mas que é feito por períodos, né? Então, tipo, a gente manda um projeto, eles aportam durante 2 anos, e aí, após esses 2 anos, é isso. Tipo, então, e aí, isso sustenta as nossas ações primordiais, né? Tipo, aula de educação ambiental, aula gamer, as ações básicas que a gente precisa ali para o funcionamento que a gente já tem há 3 anos. Então, esse fundo filantrópico que é a nossa maior fonte de renda. E, além disso, a gente tem doações pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? Tipo, eu tenho lá uma pessoa que todo mês já está programado que doa um valor todo dia 10. Né? Tipo, a gente tem algumas pessoas que fazem doações diretas, empresas que fazem doações diretas. Agora a gente também está começando já escreveu, né? A gente foi aprovado o Histórias do Rio, através do Histórias do Rio e tal, com a Juliana Sá, tem cuidado da nossa parte de edital. Fomos aprovados no edital para falar sobre educação ambiental. Legal. A gente vai fazer uma pequena horta comunitária, né, aí nos próximos meses. A gente tem avançado para esse lado também de editais. A gente tem avançado em questão de leis de incentivo. Né? A gente já tem projetos, por exemplo, na lei de ISS aqui no município já aprovados, só para captar o recurso. Só falta a empresa agora para carimbar o investimento. Exatamente. E quando você fala do selo, é isso. Tipo, a empresa que faz o aporte para a gente, ela sabe que o dinheiro dela está sendo investido em ações sustentáveis, tá combatendo, né, essa questão do déficit tecnológico, né? Então, tipo, esse selo vem com todo esse pilar ESG, né? Que a empresa vai poder colocar todos os ODS que a gente trabalha, que ela consegue mostrar para a sociedade, né? E para o mercado, principalmente, que ela faz também. Como que ela faz? Ajudando a Casa Favela. Quantos jornalistas, quantos poetas, quantos cientistas sociais, quantos biólogos vocês acham que no futuro próximo nós vamos tirar lá de cima, vendo sentados no banco da universidade, seja ela qual for, pública ou privada, no Brasil ou fora do Brasil? Qual é a expectativa de vocês do aumento de participação dessa meninada hoje? O que vocês sonham com isso? Bem, olhando para a minha biografia, para a biografia do Renan, da nossa galera, a gente que está nessa transição de vida aí, né? Eu terminando a graduação, Deus quiser, ano que vem, com 23, vou estar acabando aí, partindo para outra, né? Uma pós ou algo do tipo. Eu fico observando como que com tão pouco incentivo a gente conseguiu chegar a essas instituições. Eu fico imaginando, cara, com uma estrutura dessa do Casa Favela, tem pouco tempo de vida, vem aí desde 2017, mas com esse trabalho mega profissional que a gente está fazendo desde 2021, com essa pequena estrutura que
pensa educação nas favelas, pensa formação tecnológica, sustentabilidade. Eu fico imaginando realmente a quantidade de pessoas que vão ser lideranças futuras, né? Que vão estar aí criando empresa, criando projeto, né? Que vão estar, que estejam também na política, fazendo a política pública da nossa cidade, quem sabe do nosso país, internamente ou externamente. Então, a nossa missão, o nosso propósito é que do Casa Favela a gente tem esse celeiro de intelectuais, de pessoas bem formadas, de pessoas que vão ali sair dentro da favela para mudar o mundo, né? Então eu penso, se 5, 6, 7 pessoas, que é a nossa, hoje é a nossa equipe, com pouca coisa a gente conseguiu fazer isso, claro que com a união, claro que com a nossa ancestralidade junto da gente, claro que com o nosso apoio mútuo. Várias vezes o Renan já me ajudou na faculdade, várias vezes o Felipe Lana, meu parceiro, que inclusive deve muito vir aqui, caso vocês pretendam. Vamos Tenho convidar. certeza que ele vai ter muito para falar, né? Um cara que tem experiência de IBGE, tem a mesma idade que eu. Trabalhou no IBGE, tem uma experiência com dados, trabalha nas ciências sociais com dados quantitativos aí, pensa políticas públicas nas suas pesquisas. Né? Enfim, se pessoas como nós conseguimos isso, imagina, cara, aquelas centenas de crianças que estão todos os dias ali no Casa Favela, né? E eu acho que eles têm um diferencial em relação a gente. Porque, por exemplo, quando você olha para os cursos de ciências humanas, que são extremamente importantes, apesar de eu achar que o seu potencial não é tão explorado quanto deveria em empresas, né, no próprio setor público, porque o cientista social, o historiador, ele tem uma capacidade ali de gerir projeto, de fazer pesquisa com um olhar para as sociedades humanas que ninguém vai ter. Ele vai perceber meandros tão específicos, tão mínimos, que na hora de fazer uma política pública ou um projeto de empresa, se forem esquecidos, não vai ter o êxito que tem que ter. Sabe? Então, eu acho que o olhar profissional que a gente tem é muito grande. Mas eu acho que essa juventude aí que está no Casa Favela vai ter, com certeza, uma oportunidade de ir além. Eu acho que eles vão ingressar na área tecnológica, que já a minha geração teve um pouco mais de dificuldade de ingressar. Eles vão poder sair dali, quem sabe, programadores, que é inclusive uma ideia que a gente tem de futuro, né? Ter curso de programação. Acho que até eu mesmo faria. Acho que é uma parada que eu acho super maneiro a gente que fala de política tá mesmo no âmbito da tecnologia, porque a tecnologia ela não sai do nada, né? Tem todo um processo de trabalho, tem todo um processo de indústria que é decidido entre acordos para que aquilo ali exista. Então, o nosso propósito é que, ao invés de 6, 7, 8 pessoas, como foi o nosso caso, mas para que 100, 200, 300 saiam só dali, se formando, né, ingressando em um trabalho promissor, mas não só como alguém que serve, mas como alguém criativo que faz projeto, né, e administra esse projeto para gerar um impacto para outras vidas. Eu faço essa pergunta e queria que Renan pudesse finalizar aqui com a gente respondendo isso. Porque é o seguinte, vocês são muito jovens, 24, 27 anos. Acompanhei muitos projetos sociais no Brasil de pessoas mais idosas. Entendeu? O dobro da idade de vocês, então, lógico que já não estão mais nessa militância social e tal. Vocês têm tempo, tem um projeto jovem e tem idade para isso. Então, eu acho que seria uma coisa fantástica se daqui a um tempo a gente voltasse a falar sobre o Casa Favela e vocês poderem dizer assim, esse cara chegou aqui com 10 anos e hoje, com 7 anos depois, passou na faculdade tal, ou está aqui, ou está nesse curso, ou passou numa carreira militar, sei lá o que ele fez, mas que ele embicou a pipa dele, ascendeu socialmente, e isso tem a digital, tem o DNA de um projeto social que vocês trabalharam. Então, a ideia de terminar aqui contigo, te fazendo essa pergunta é assim, como é que é o sonho de tocar um negócio desse, entendeu? O que quando tu acorda, tu dorme, tu fala assim, pô, esse negócio pode ser diferente. O que te move? O que te move na próxima década a gente poder estar falando, opa, valeu a pena fazer tudo isso? É justamente isso, é mostrar e plantar essas sementes que não só, né, da tecnologia, mas da sustentabilidade, é pensar essa formação principalmente de pessoas, né, de adultos, desses futuros adultos, né, essas crianças que estão aí hoje com a gente aí com 8, 10, 12 anos, e daqui a 5, 8, 10 anos, né, eles sejam os adultos, é isso, tipo, a sociedade que eles vão encontrar, né, é uma sociedade que não vai ter profissão que não vai falar de tecnologia e sustentabilidade. Perfeito. E isso já vai estar enraizado neles, porque eles estão tendo acesso a isso desde agora, desde a primeira infância.
Então, a Casa Favela vem, o que motiva a gente, o que me motiva é conseguir plantar isso nessas crianças e traçar como natural para eles. Vai ser natural a inserção tecnológica deles. Né? A habilidade tecnológica vai ser aprimorada, o pensar o mundo a partir da sustentabilidade vai ser natural para eles. Né? Não só das questões mais simples e práticas do dia a dia, tipo, não jogar lixo no chão, não fazer o descarte correto do óleo, mas pensar, né, a comunidade a partir do rio, por exemplo, como eles trabalharam agora, né, pensar uma cartografia social. Então, isso já está sendo introduzido, né, nessas crianças. E quando eu olho daqui para frente, é formar não só profissionais, claro, vai ser lindo. Outro dia eu perguntei para um menino lá na Casa Favela, ele tem 12 anos. Falei, o que você quer ser quando crescer? Esse menino ele é muito inteligente, muito, muito, muito inteligente. Ele falou, jogador de futebol. Eu falei, tá. Aí, 2 segundos depois ele, mas se eu não for jogador de futebol, eu quero ser programador. E o primeiro contato que ele teve com o computador foi na Casa Favela. E até hoje ele não tem computador em casa, ele só tem contato com o computador na Casa Favela. Então, isso é algo plantado pela Casa Favela. Se ele tem hoje essa dimensão de que ele pode ser um programador, ele é por esse contato que há 3 anos ele está tendo. Né? Porque ele é uma das crianças que está lá desde o início. Então, o que me motiva, né? O que faz eu acordar e faz eu continuar lutando, mesmo quando dá déficit financeiro, mesmo quando não sei como a gente vai executar alguma coisa, ver que poder plantar em toda essa comunidade, né, a partir da criança, a partir do jovem, essas questões do mundo, né, que é o mundo que eles vão encontrar. O mundo que eles vão encontrar é um mundo 100% tecnológico, é um mundo 100% com a demanda sustentável, né? E é saber que a gente está construindo esses adultos, esses futuros adultos, que estarão completamente inseridos nesse mundo. Porque um problema que a gente tem geracional, e desde sempre nas favelas, é quando a gente sai da favela e encontrar um mundo que a gente não foi preparado para encontrar. É encontrar um mundo que não foi feito para a gente chegar. Né? É encontrar um mundo que na universidade, o Gabriel acabou de falar, ele é um dos primeiros, o primeiro a entrar numa universidade pública. Né? Eu fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade pública. Eu sou a primeira pessoa da minha família, se for pensar pai, mães e avós, a me formar. Né? Então, a gente encontra um mundo, quando a gente sai da favela, que não foi preparado, que a gente não foi preparado para estar. Né? Então, o que eu quero diminuir, o que a gente busca interferir, transformar, é para que essas crianças, esses jovens, quando saem, encontrem um mundo, eles estejam preparados, sim, para o que vier, seja uma necessidade tecnológica, uma necessidade antropológica ou sustentável. Eu acho que, para ser breve, para fechar até devido ao tempo, né? Eu acho que o outro propósito do Casa Favela é que a gente seja aí um rio de soluções, porque já morreu, já está datada essa ideia de que o problema está na favela, considerando que quando você vê a questão da violência, por exemplo, cara, uma favela não tem infraestrutura industrial para produzir uma arma, por exemplo. Então a gente está discutindo ali soluções, porque como o Renan falou, as demandas de empresas e do setor público e da sociedade como um todo, né, por soluções ambientais, elas vêm de todos os lados. E nesse contexto aí dos debates da crise climática, eu acho que a gente vai ver um aprofundamento disso. E aí, quando eles começarem a implementar com mais rigor medidas sobre isso, Casa Favela já vai ter tido aí uma grande temporada de atividades. Então, a nossa ideia não é esse egoísmo de dizer que nós, lá 10 anos atrás, fizemos isso. Não. A nossa ideia é que outras instituições, que outras favelas também possam pensar algo como Casa Favela está pensando. É o seguinte, olha, a gente tem já que se munir da questão ambiental, a gente tem que sim que educar os nossos pares quanto à questão ambiental, para que no futuro próximo a gente saiba como agir, né, em casos de emergências. Então, além de ser um espaço de soluções, a gente quer ser também um espaço preventivo, porque a gente já está pensando essa questão desde a primeira infância. Né? A gente quer formar aí adultos em potencial que tenham um olhar de sensibilidade para a questão ambiental, que entendam como que aquilo interfere na vida dessas pessoas, que a minha geração, né, em massa não teve. E as gerações anteriores não tiveram. Né? Porque as gerações anteriores viram os rios do Alto da Boa Vista perdendo a qualidade da água, sendo poluídos e não podendo tomar banho, como o Renan falou. A gente não se questiona no dia a dia. Né? Por que antes podia tomar banho, por que agora não pode mais? E aí a gente quer pensar o futuro no contato entre passado e presente. Não é à toa que as crianças estão entrevistando os mais velhos, as gerações anteriores, para saber como era. E aí isso alarga o universo
tá na cachola de cada criança, e na nossa também, porque a gente aprendeu muito com elas, né? E Verdade. quando a gente for pensar soluções para o futuro, a gente já tem ali concentrado as experiências de quem viveu aquilo lá atrás, né? E aí a gente volta ao tema da ancestralidade, que é um tema que queremos voltar aqui para debater mais profundamente. Não, vamos Então, voltar. a ideia do Casa Favela é essa. A gente espera Cara, poder voltar com geral. eu quero dizer para vocês aqui, assim, da minha enorme satisfação em tê-los aqui nesse nosso podcast. Essa minha pergunta final a vocês eu costumo dizer que é a pergunta do milhão. Porque a gente, assim, eu particularmente espero dessas gerações é que elas sejam absolutamente críticas e conscientes e tenham protagonismo no futuro. Tenham um padrão ético, saibam respeitar homens, saibam respeitar as opções de cada um, entendeu? Olhe para uma mulher e saiba respeitá-la como tal, entendeu? Saiba se posicionar diante daquilo que entenda como dificuldade, como um eventual problema. Sabe, tem um padrão de interação que saibam conservar e preservar o planeta. Saibam entender as limitações que estão postas diante da nossa formação, mas que não as tenham como um limitador para vencer, para conquistar. Entendeu? Espaços como o do Casa Favela são espaços em que você gera uma nova consciência social. Você proporciona a essas crianças um pouco daquilo que, por vezes, o universo familiar, o universo da casa não lhe proporcionou. Você tira da bolha. Você envolve num processo onde a possibilidade de que ela assuma diante da sociedade um papel que mude e reescreva a sua própria história é tudo aquilo que projetos como esse podem entregar. Por isso eu não tenho dúvida em dizer que a experiência vivida aqui é parte daquilo que nós temos a chance de viver. Porque há um conjunto de temas aqui que a gente poderia explorar e que não tivemos a possibilidade. O Otávio vai me matar aqui, entendeu? Porque ele escreveu muito, roteirizou muito, e eu, em função um pouco do tempo, fui aqui cortando, dialogando, parte do jogo. Mas a minha satisfação diz que, como falei inicialmente para o Gabriel, temos aqui pelo menos mais uns 5 programas aqui para poder refletir, entendeu? Quero assumir com vocês, aí vai das minhas paixões, a possibilidade de ir à comunidade. Quero ir lá, quero conhecer o projeto, quero tocar, quero ver, quero sentir o espaço, quero dialogar com essa criançada. E não quero aqui anunciar por uma questão ética, né? Mas a cabeça já fervilhou em relação a algumas possibilidades de parcerias que quero montar com vocês lá. Vai ter coisa nova lá. Vai ter coisa nova lá, hein? Já vou anunciar para a equipe que a gente tem coisa para fazer lá. Tá bom? Super obrigado. Eu que agradeço. É uma honra. Super obrigado.